Sérgio, ponta esquerda, que atuou muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Apitou do Cid, o Vanderlei Mosquila. Roberto para César. Passe para o jogador Rosemiro. Aí o Dudu. Esse é o quarto zagueiro, Ivan. Aí o Vasco da Gama tocando bola no início desse jogo, que promete ser realmente muito bom. Mauro Galvão. Toque feito para João Carlos. Aí a Jair. Caminhando, camisa 5, Tonho. Lançamento para Bira. Aí o Vasco da Gama. Sandonaide, o passe para César. Bola recuada por André Luiz ao goleiro Benítez. Este é Cláudio Mineiro. Tonho. Trabalhando com Mário Sérgio. Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Aí apertando a marcação, Vasco da Gama. O passe feito na direita, muito bom para João Carlos, inteiramente livre. Repare a descida do lateral do Inter. Mário Sérgio. Procurou o primeiro tiro no travessão. Que jogada do Mário Sérgio. E agora o Orlando tira. O Mário Sérgio bateu meio despretensiosamente na bola. Só que ela caiu no travessão do goleiro Mazzaropi. Aí o Paulo Santos. Está ganhando o primeiro momento de emoção esta partida Vasco da Gama Internacional. Aí o jogador Marquinhos. Dudu. Trabalhando o médio volante da equipe do Vasco, Orlando. Fugiu pela direita o Rosemiro. Ele preferiu no meio. A bola foi para o Marquinhos. E a presença do goleiro Benítez. Jair. A marca de 2 minutos e 30. Primeiro tempo 0-0 Vasco da Gama e Internacional. O Inter já chutando uma bola no travessão do Vasco. Trabalho de Zandonaide. Marquinhos. Bola na esquerda era para o jogador João Luiz. Marquinhos. Lateral cobrado para Dudu. Roberto e César na grande área. Ele preferiu virar o jogo todo para Rosemiro. Zandonaide. Aí o Wilsinho. César deixou passar. Roberto. Safando-se a equipe do Internacional. Tá aí o jogador Paulo Santos. Bola pelo meio com Tonho. O técnico Zagallo tem no banco o goleiro Jair, o zagueiro Léo e o lateral Sérgio Pinto. O meio de campo Serginho e o atacante Flecha. Para a cobrança do lateral esquerdo, João Luiz. Ivan. Aí o Orlando encoberto pelo pique da bola. Sorte dele é que não tinha ninguém do Inter. Rosemiro. Aí o zagueiro central Orlando, mais uma vez. Tá fugindo o Wilsinho. Para Rosemiro, boa tabela, Wilsinho. Olha a chance, Roberto. Que defesa do Benítez. E na sobra, Mauro Pastor jogou para fora. É a resposta do Vasco da Gama na marca de 4 minutos. Nesse primeiro tempo. Um bom jogo, realmente. Entre Vasco da Gama e Internacional. Cobrança para o Wilson, tá aí o jogador João Luiz chutando as nuvens. Apenas um tiro de meta para a equipe do Internacional. Esporte é vida, criando
criança no esporte, criança forte. Descida do Internacional, Mário Sérgio. Virando o jogo para João Carlos. Olha o Jair. Outra vez o João Carlos. Mauro Pastor. Recebe o César e a falta cometida pelo quarto zagueiro André Luiz. Loteria Esportiva, jogo número 4 no Mineirão. Cruzeiro 1, Sampaio Correia 1. Vai dando a coluna do meio. Cobrança de Orlando. Passe para Rosemiro. Aí o lateral. Aí o Zandonaide tentou o tiro. Direto para o goleiro Benítez. Estão no banco do Internacional o goleiro Bagatini, Wagner, o zagueiro Borracha, o meio de campo Jones e o atacante Silvinho. Lateral esquerdo, Cláudio Mineiro. Virando tudo para o lado direito para João Carlos. É o armador Jair. Mário Sérgio. Aqui pela ponta direita agora. Tentou o levantamento para Bira. Rosemiro. O Wilsinho. Estava ajudando a defesa o ponteiro do Vasco da Gama. Rosemiro. O Wilsinho. Do Cídio, Vanderlei parou e marcou a falta. Com Orlando. Lançamento da direita era para o jogador Zandonaide. Lateral para a equipe do Vasco da Gama. Às vezes deu falta. O Wilsinho. Rosemiro. Outra vez a bola do Vasco da Gama. Orlando. O Wilsinho. É colocado na direita Rosemiro. Levantou, era para o jogador Zandonaide. Tirou Galvão. Voltou com o Wilsinho. André Luiz na briga. Rosemiro. De primeira. Jogando bem o Vasco da Gama. Tá aí Rosemiro. Tirando o André Luiz. E agora a sobra fica com o Jair. Deu bem Mário Sérgio na esquerda. Era para o jogador Paulo Santos. Olha a sobra, Paulo Santos. Saída de Mazarop. Na boa cabeçada do jogador Bira. Importante chamar a atenção do telespectador para o jogador número 10 do Internacional, Mauro Galvão. Ele até pouco tempo formava a dupla de zaga com Mauro Pastor e agora joga como líbero no time do Internacional. Passe de Dudu. Abraçando o Naide. César. Tirando a zaga do Internacional. Ivan. Levou bem Jair. Ela passou para Zandonaide. Não tá valendo mais nada. Bandeira amarela. Hélio Tavares. Marcava a posição irregular do jogador do Vasco da Gama. Loteria Esportiva, jogo 9. Bangu 1, Ponte Preta 0. Vai dando coluna 1 no jogo 9. Aí o lateral direito, João Carlos. Esse aí é o Mauro Pastor. Jair. Vai chegando o lateral esquerdo, João Luiz. Defendendo pelo Vasco da Gama. O último toque foi do Paulo Santos. Tá marcando bandeira vermelha, bola do Vasco da Gama. Olha o Ivan. Apertado, complicou. Passou pro Mazarop. A marca de 9 minutos e 15. 0 Vasco da Gama, 0 Internacional. Orlando.
Lançamento comprido na direita. Tentativa era do jogador Zandonadi. Tiro de meta deu o bandeirinha. Mas parece que o último toque foi do jogador do Internacional. Aí o goleiro Benítez se preparando. Zagallo, 10 minutos, o Vasco correndo muito, um jogo muito movimentado. De fato tá um jogo bem disputado. Já existiram 3 lances em 5 minutos de jogo, já temos 10, mas a partida bem movimentada. Rosemiro virando para o jogador Marquinhos. Aí o lateral Rosemiro. Marquinhos outra vez. Rosemiro. E houve a falta anotada pelo árbitro da partida do Cídio Vanderlei, cometida pelo Mauro Galvão sobre o lateral direito Rosemiro do Vasco da Gama. Isto na marca de 10 minutos, primeiro tempo, é mais uma chance para o Vasco. É mais uma transmissão ao vivo da Rede Globo para você. Campeonato Brasileiro de 1981, a Taça de Ouro. Levantamento apenas para o goleiro Benítez. Ficou muito fácil. Zagallo, o jogo do Vasco está todo pela direita. É uma orientação sua? Não, a tendência maior, evidente que é por lá, pelo seguinte, porque lá nós temos um ponta direito, temos um lateral que justamente apoia muito, então a sequência do jogo mais forte é por lá. Isso não quer dizer que não se jogue por aqui. Às vezes o jogo pode ser lá e a sequência do lance de gol seja pelo lado esquerdo. As explicações do técnico Zagallo. Esta reportagem de Ricardo Menezes. Aí o corte do Vasco da Gama através do Ivan. Trabalhando o Dudu. Rodando o jogo para Rosemiro. Marquinhos. Orlando. Uma bola meio complicada na dividida, ganhou Orlando. Rosemiro fugia lá pela direita. Não conseguiu pegar o passe. Lateral para a equipe do Internacional. O zagueiro Orlando. Rosemiro. Aí o Vasco da Gama com Marquinhos. É o quarto zagueiro Ivan. Limpou bem a marcação do Jair. Bobeou, Jair deu ladrão. Fica com a bola Dudu. Orlando. Está tentando marcar sob pressão a equipe do Internacional. Está ficando difícil para o Vasco da Gama tocar a bola. Está aí o Orlando. O Wilsinho. Rosemiro. Deu errado para o Wilsinho. Mesmo assim, o Wilsinho ainda recuperou. Dudu. Bola na esquerda para Marquinhos. Tentava Roberto. Proteção do Galvão. E a bola nas mãos do Benítez. Loteria Esportiva, jogo 9, Bangu 2, Ponte Preta 0. Paulo Santos. E a presença do goleiro Mazzaropi. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Mais um ataque da equipe do Vasco da Gama. Pelo setor direito vai se colocando a equipe do Vasco para a cobrança desta falta. Bola para Rosemiro. O Benítez pedindo a proteção da barreira com 2. Bola para o Dudu. Sai agora o Inter. Mário Sérgio. Acabou sendo derrubado pelo Dudu.
Falta no meio da intermediária. O Jair colocou a bola e toma uma distância tão grande. Parece que ele vai arriscar o tiro direto dali. Aí o Jair bateu direto o Mazzaropi. O Vasco está aproveitando a presença da Ponte Preta aqui no Rio, que está jogando hoje com o Bangu, para acertar a compra do zagueiro Juninho, que está servindo a seleção. Praticamente acertado, 40 milhões de cruzeiros. E o Juninho se apresenta em julho para disputar já a Taça Guanabara pelo Vasco da Gama. São 15 minutos, olha o passe cumprido para César. Olha a sobra para Zandonaide, chutou no costado do jogador Jorge Luiz. Cláudio Mineiro perdendo para o Wilsinho. Aí o levantamento para a grande área, outra vez o Vasco. Jair, com categoria, sai com João Carlos. Passe feito para Paulo Santos. Deu bem Tonho. Tá carregando o apoiador do Inter. O tiro saiu. Perigoso, perigoso. Mazzaropi a corner. Numa boa descida do time do Internacional. O zagueiro daqui do túnel chama a atenção do Ivan. E o Dudu também, que está sentindo a perna direita. Mancando, o Ivan está apontando para ele, dizendo para o zagueiro que a falha foi do Dudu. A verdade é que penetrou muito facilmente o jogador Tonho. Aí o Mário Sérgio de pé trocado, tirando o Dudu. Mauro Galvão. Tentativa para Bira. Saindo o Mazzaropi para fazer a defesa. Tranquilizando o Vasco da Gama na marca de 17 minutos. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Trabalha o Vasco, Wilsinho. Para Roberto. E o árbitro aponta o pênalti. Certíssima marcação. Ou pênalti bobo, se é que a gente pode dizer assim. De Mauro Pastor, número 3 do Internacional, em cima de Roberto. Ele segurou o Roberto numa jogada em que ele já havia levado vantagem. Já tinha a bola dominada. Acabou segurando o Roberto. Pênalti, estava dentro da área, bem marcado pelo Dulcídio. Foi tão claro que os jogadores não reclamaram. E o Mauro Galvão foi reclamar agora. O jogador Bira foi buscá-lo, tirá-lo do bolo para não reclamar do Dulcídio Vanderlei Buxela. Aí se preparar Roberto para a cobrança do pênalti. Pode sair o primeiro gol do Vasco da Gama na marca de 18 minutos e 15. Aí o Roberto. Benítez no meio do gol. Autorizado o Roberto. Partiu o tiro. Gol do Vasco da Gama. Roberto com muita consciência. O tiro rasteiro no canto direito do goleiro Benítez. Terceiro gol de Roberto nessa Taça de Ouro. Vasco da Gama 1, Internacional 0. Serginho sendo aquecido no túnel do Vasco. Parece que não dá mais para Dudu. Houve um sinal do médico Clóvis Munhoz e o Dudu agora está fazendo uma corrida fora do campo. Agora sim voltou o Dudu e o Serginho para o aquecimento. Aí o Marquinhos para Zandonaide, a Roberto. Marquinhos na dividida ele perdeu para o jogador Paulo Santos. Mário Sérgio. Aí o Mário Sérgio foi empurrado duas vezes. Na segunda o árbitro marcou. E é uma falta extremamente perigosa contra o goleiro Mazzaropi. – 19 minutos. Repare a formação da barreira do Vasco da Gama. E a colocação do árbitro e agora dos jogadores do Internacional. Parece Jair vai cobrar. Melhor posição para ele.
Jair e Mário Sérgio. Tá aí o Jair. Bateu por cobertura. Mazzaropi mandando pra fora. Muito bem batida. A presença muito melhor do goleiro Mazzaropi jogando a linha de fundo. Mais um momento de perigo contra o gol do Vasco. E a presença segura do goleiro Mazzaropi. João Carlos cobrou mal. Tonho. Mauro Galvão. João Carlos vai apertar agora o Internacional procurando o empate. Cruzamento para Bira, saiu muito mal. Por cima vai a linha de fundo, tiro de meta apenas para a equipe do Vasco da Gama. Loteria Esportiva, Palmeiras 1, Inter de Santa Maria 0 no jogo 5. Ferroviário 1, Atlético 0 no jogo 6. Vai o Rosemiro. Aí o cruzamento para César. Tirou o jogador André Luiz. O Jair comete a falta. O jogador do Vasco da Gama. Ele não teve a intenção de atingir o jogador. Ele chutou a bola quando a bola estava rolando sob o jogador, né? E aí então acabou atingindo involuntariamente. Mas mesmo assim levou cartão amarelo. A falta foi cometida no Marquinhos, camisa 8 do Vasco. Muita encenação também do jogador vascaíno. Aí o árbitro do Cídio, Vanderlei Bosquila, autorizando a entrada do departamento médico do Vasco da Gama. Enquanto isso, o Ivan está aqui fora trocando as travas da chuteira. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. Loteria Esportiva, jogo 13. Corinthians 1, Botafogo 3. Vai dando a coluna 2. E aí a formação da barreira do Internacional. Colocado o jogador Roberto e também Dudu. Aí o Roberto na barreira. Toque de cabeça do Mauro Pastor. Olha a sobra com o Wilsinho. Vem de trás Orlando. Bateu, tirou Galvão. Rosemiro. Mário Sérgio entrou com tudo em cima do Orlando. É o popular prego anotado pelo árbitro do Cídio, Vanderlei Bosquila, contra a equipe do Internacional. Vai voltar Marquinhos no time do Vasco. Dudu. Esse é o quarto zagueiro, Ivan. Zandonaide perdeu. Mário Sérgio. Quem chegou na recuperação foi o Wilsinho. Rosemiro perdeu de novo. Aí o Bira. Levando bem para Tonho. Ajeitou no tiro prensado com o jogador João Luiz. Tirando definitivamente Zandonaide. Tirou foi o Marquinhos, mas ele está sentindo ainda. O treinador Mário Juliato falando com os amigos da Rede Globo, levando azar o time do Inter nas finalizações. Não existe azar em futebol, existe a falta de acerto. Mas a partida é boa, o Internacional faz uma boa partida e o Vasco também. E o Vasco conseguiu um gol de pênalti e vamos ter que equilibrar as coisas dentro do campo. Roberto Dinamite. Rosemiro, Ivan. João Luiz. Tirou na entrada da grande área Galvão. Rosemiro com tudo. O lançamento era para César, Galvão outra vez. Aí agora Paulo Santos. Levantamento de Jair, que já está marcado pela torcida do Vasco da Gama. Zandonaide. Marquinhos. Presença de Roberto. Marcação do Paulo, do Mauro Pastor. Bom lance para o jogador César. Estava impedido.
Tá valendo mais nada, o tiro do César, marcou bandeirinha amarela, Hélio Tavares, confirmou Dulcídio Vanderlei Bosquila. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, você vai rever os melhores lances dessa primeira etapa com Fernando Vanucci. O árbitro acabou marcando uma falta na defensiva do Internacional. O lançamento que era para César e que o Bandeira estava marcando impedimento. Foi o Mauro Galvão que interrompeu com a mão a trajetória da bola. Dudu e Roberto na marca da bola. Aí o Roberto de novo. Outra vez na barreira. E a sobra fica com Mário Sérgio pelo Internacional. Chegou Roberto em tempo. Passe para Jair. Paulo Santos. Bira se mete pelo meio. Repara a descida de Paulo Santos. Encostou Jair. Ele preferiu o passe mais atrasado para Mauro Pastor. Brigando com Marquinhos. Deu uma cotovelada no rosto do Marquinhos. E o juiz mandou a bola seguir. Foi o João Carlos, lateral direito do Inter. Tonho. Galvão. João Carlos. Mário Sérgio. Direto para Mazzaropi. Ficou tranquilo para o goleiro do Vasco da Gama. Rosemiro. Esse é o ponteiro direito, o Wilsinho. Repare a corrida dele pelo lado direito. Zandonaide, Rosemiro. Levantamento era para o Wilsinho. Cortou no meio do caminho o jogador André Luiz. E vem agora a equipe do Internacional. Era para Mário Sérgio. Dudu. Mauro Pastor. João Carlos. Jair. Marcado pela torcida do Vasco da Gama. O armador do Internacional. Mauro Galvão. Cláudio Mineiro. Mário Sérgio. Mauro Galvão. Cortou Dudu na entrada da grande área. Cláudio Mineiro. Bira. Ivan tirou errado. Aí a bola linha de fundo. Escanteio para o Internacional. Olha aí, atenção, hein? Olha a frente, hein? É na ponta direita para Paulo Santos. Era para Bira. Tirando bem Marquinhos. Tonho bateu errado, apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Na marca de 28:30, primeiro tempo. 1 para o Vasco, Roberto, 0 para o Internacional. Aí o Rosemiro. No jogo 9 da loteria, o Bangu vai disparando em cima da Ponte Preta. Bangu 3, Ponte Preta 0. Vai dando a coluna 1 no jogo 9. No jogo 13 permanece Corinthians 1, Botafogo 3. Coluna 2. Jogo meia dúzia, Ferroviário 1, Atlético Mineiro 0. Vai o Jair. Bola passada para Cláudio Mineiro. Aí o levantamento era para Paulo Santos, deu certo. Levando bem Paulo Santos. Para Mário Sérgio. E outra vez Cláudio Mineiro, lá do lado esquerdo. Olha o levantamento para Bira. Afastou a zaga do Vasco. Sai tranquilo o João Luiz. Para Marquinhos. Vai pela ponta canhota. Chegou Galvão.
Trabalhando de líbero. Outro lançamento que era pro... Lateral. O juiz deu lateral, a bola estava no campo, o juiz bandeirinha acompanhou a saída da bola. Aí o João Carlos. Paulo Santos. Último toque de Ivan. Escanteio para o Internacional, que vai apertando na marca de 30 minutos. Neste primeiro tempo. 1-0 para o Vasco da Gama. Aí outra vez Paulo Santos para a cobrança. Mauro Pastor vai para a grande área do Vasco da Gama. Aí o levantamento para Bira. Tirou Orlando. Jair. Sai no toquinho o jogador Ivan. Com Marquinhos. Com Zandonaide. Para César. Recuperação através do Inter. São 3 contra 3. Está aberta a defensiva do Vasco. Paulo Santos chegando por baixo o João Luiz. Boa intervenção do lateral esquerdo do Vasco. E agora a falta no Wilsinho. Rosemiro. Totalmente impedido o César. Não houve acordo entre o jogador Paulo César Lima e a diretoria do Internacional. O Inter conversou com os diretores do Inter, conversaram com os diretores do Vasco, chegaram a um acordo, mas o jogador pediu 10 milhões de luvas e 500 mil cruzeiros por mês para se transferir para Porto Alegre. A diretoria do Inter não concordou e já desistiu do jogador. E tá ruim? 10 milhões de luvas. Tá aí o jogador Ivan tirando de cabeça. Dudu. Para Tonho, bom passe para Bira. Orlando, Mário Sérgio. Pressão do Inter, Cláudio Mineiro. Lançamento para Paulo Santos aqui na direita. Olha o ponteiro. Aí o cruzamento. Tirando o Dudu. Cláudio Mineiro. Para Mário Sérgio. Para Marquinhos. Marquinhos ficou no meio do bolo. Aí o Paulo Santos, cruzamento saiu por trás do gol de Mazzaropi. Mas o Internacional alugou o meio campo. Está jogando em cima do Vasco da Gama. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. (32 minutos). 1 para o Vasco, Roberto, 0 para a equipe do Internacional. Olha o Benítez. O lançamento era para Rosemiro. Trabalhando o Tonho. Quarto zagueiro André Luiz. Mauro Galvão. João Carlos. Galvão, João Carlos. Agora passou pelo jogador João Luiz, mas não passou pelo Ivan. Zandonaide. Agora vai o Roberto. Passou o Rosemiro, o Roberto prendeu. A intenção do Roberto era o César. Cortou no meio do caminho o jogador Mauro Pastor. Jair lançando para Paulo Santos. Aí o João Luiz. Fica fácil o trabalho com o Ivan. Vem buscar o jogo Dudu. Orlando. Rosemiro trabalhando com o zagueiro central Orlando. Bom lançamento para Marquinhos na esquerda. Tem condições o jogador do Vasco da Gama. Aí o César de cabeça. Gol do Vasco da Gama. Um gol desenhado. Desde o passe perfeito para Marquinhos. E o cruzamento na cabeça de César. 2 para o Vasco, César, número 9. 0 para o Inter.
Na marca de 34 minutos no primeiro tempo. Este também é o terceiro gol de César pelo Vasco da Gama nessa Taça de Ouro. Artilheiro ao lado de Roberto agora, cada um com 3 gols. E um gol que pode realmente dar ao Vasco da Gama uma tranquilidade muito grande neste jogo. 2-0 a 35 minutos do primeiro tempo. Pode virar bem o primeiro tempo e ganhar a partida com certa tranquilidade até. Mas no futebol tudo acontece, né? Aí o Jair. Bola para João Carlos. Tira Rosemiro. Tonho. Cláudio Mineiro. Dudu. Pegando bem o rebote. Zandonaide. Insistindo no lance individual. Em pegar o Ivan. Tá caído o quarto zagueiro Ivan, repare. Marca de 36 minutos do Cídio Vanderlei Bosquila para e autoriza a entrada do departamento médico do Vasco da Gama. Esporte é vida. Criança no esporte, criança forte. São 36 minutos e 30. Primeiro tempo, o jogo parado, está sendo retirado o quarto zagueiro Ivan. Loteria Esportiva, jogos encerrados. São Paulo 4, misto 0, jogo 1, coluna 1. Fluminense 4, América de Natal 2, coluna 1 no jogo 2. Coritiba 3, Juventus 0, coluna 1 no jogo 10. Os outros jogos todos ainda em andamento, inclusive este que você vê ao vivo do Maracanã, jogo 11, Vasco da Gama 2, Internacional 0, dando a coluna 1. Wilsinho! Ô João! Wilsinho voltar pro meio campo! Treinador Zagallo. É o recado do técnico Zagallo, acompanhado pelo repórter Ricardo Menezes. Tonho. É possível que o Zagallo vai mandar o time defender agora os 2-0, hein, Ricardo? Para cobrir o Ivan, deve ser. Exato, para cobrir o Ivan. Agora sim já voltou o Ivan. Aí o Cláudio Mineiro, boa descida do Internacional, tirando Orlando. Apesar dos 2-0, o treinador Zagallo tem gritado muito com os zagueiros do Vasco. Por que, Zagallo? A gente tem que, sempre que observa qualquer problema, justamente a minha função aqui é alertar. Por isso que eu estou berrando quando eu vejo que existe algum erro. O Pires escorregou, a bola quase passou para o Jair. Tirou o Ivan. O Ivan de novo. A bola fica para o jogador João Carlos. Paulo Santos. João Luiz. Ganhou o lateral do Vasco com falta pitada pelo Dulcídio Vanderlei Bosquila. Na marca de 38,5. 2-0 Vasco da Gama. E o Dulcídio não está muito satisfeito com o jogador do Vasco, não. Domínio de Dudu na meia-lua. Bola recuada para o goleiro Mazzaropi. Aí o Dudu tocando mal na bola. Aí o Bira. Ganhando o jogador do Vasco da Gama. O Wilsinho, serelepe que ele só. Rosemiro. Tá valendo mais nada, tá impedido o jogador do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Mário Sérgio. Mauro Galvão transando o jogo na direita para o jogador João Carlos. Marquinhos tirou bem, antecipando-se a presença do Jair. Número 8 do Internacional. Bola fora é do Inter.
Esse é o João Carlos. Cobrança do lateral direito, João Carlos. Para Jair. Vai João Carlos, no fundo tá fácil. Valeu o cruzamento. Tirou o Orlando. Rebote com Jair. Adiantou muito. Para Bira. Orlando vai tirar. Rosemiro. Mas o Bira ficou muito livre na grande área do Vasco da Gama. Caiu Orlando. O Wilsinho. Toque para Dudu. Sai jogando com categoria defensiva do Vasco da Gama. Pode ser um bom contra-ataque esse. Para Roberto demorou muito, Dudu. Deu tempo da defesa do Vasco se adiantar. O toquezinho a mais. Se ele passa de primeira, seria realmente um ataque de muito perigo. Caiu o Galvão. João Carlos, 40 minutos, primeiro tempo, 2-0 para o Vasco da Gama. Um gol de Roberto, outro gol de César. Mário Sérgio não gostou do passe do Jair, não. O Wilsinho. Sobra com Rosemiro. O Wilsinho. Vai para a direita o ponteiro do Vasco da Gama. Levou 2. Insistiu, abusou do lance individual e acabou perdendo para Tonho. Bola para Bira. Muito mais para a proteção do zagueiro central Orlando. Trabalhando o Marquinhos. Lançamento em profundidade para César, levantando a bandeira amarela. Hélio Tavares confirmou do Cídio. Esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Vai outra vez o Inter forçando pelo lado esquerdo, Tonho. O Inter não se entrega. Cláudio Mineiro. Pode fazer o levantamento para a grande área. Bola saiu baixa. Ficou fácil para Rosemiro. Marquinhos. Rosemiro. A bola o Wilsinho, lateral, o ponteiro direito do Vasco da Gama. Orlando. Muita vontade a torcida do Vasco da Gama. Rosemiro. Dudu. Grande lance individual. Bom lance. Safando-se a defensiva do Inter numa jogada muito boa de Roberto. Vai descendo o Inter. Lançamento era para Jair, ficou observando a penetração do jogador Paulo Santos, que não acompanhava o lance. Tiro de meta só para a equipe do Vasco da Gama. Dudu. Perdeu para o Paulo Santos. 43. Ivan. Mauro Galvão, Jair. Viu bem Mário Sérgio pela direita. E a bola saiu, a linha lateral é do Internacional. Jair. Aí o levantamento para a grande área. O pessoal do Vasco da Gama está reclamando aí de alguém. É do Bira que está dando soco no Orlando. Ele já havia chamado a atenção do juiz. Agora o Mazzaropi voltou a chamar. Roberto prendendo a bola. Quando tentou passar, a bola bateu na mão do Galvão. O juiz mandou tocar o lance.
Aí é o Mário Sérgio. Paulo Santos. Boa bola do jogador João Luiz. Não permitido o cruzamento do ponteiro direito, Paulo Santos. Escanteio para a equipe do Internacional. Marquinhos! João, não sai daí, fica no gol, hein, João. Ao levantamento de Paulo Santos. Passou pelo Bira. Onho. Bateu direto para o goleiro Mazzaropi. Apitando do Cídio na marca de 45-30. 2-0 para a equipe do Vasco da Gama. Bom, nós vamos correr aqui para falar com o Bira e com o Orlando, que durante todo o primeiro tempo não se entenderam muito bem ali. E o Bira no final foi chamado a atenção. O que é, Bira? O que está vendo entre você e o Orlando ali? O Orlando aí tá ganhando 2-0 e tá querendo tumultuar o jogo. Absolutamente, estamos aqui para jogar futebol. Estamos perdendo, mas acredito que nosso time não está operando. Esporte é vida, criança.